Você médico que está pensando em abrir a sua empresa para prestar serviço para um hospital ou para uma clínica e ainda não sabe como que fica essa parte, fica aí que depois da vinheta nós conversamos um pouquinho sobre isso. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar com você médico, você aí profissional da área da saúde, principalmente médico, que se formou aí, está no mercado de trabalho, está pensando em prestar serviço para uma clínica, para um hospital, e aí te pediram um CNPJ. E aí vem aquele negócio, meu Deus, eu sou médico, eu não sei abrir empresa, não sei fazer nada, tô com medo. Calma, que nós vamos te ajudar. Hoje, esse assunto é exclusivamente para você. Antes disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos médicos aí também que estão neste momento de abrir empresa. E hoje vamos conversar bastante sobre isso, não é não, Bruno? É isso aí. Para a gente começar aqui, vamos trazer qual que é o KNAI de médicos para eles. Nós temos alguns KNAIs, temos o KNAI de consulta ambulatorial, nós temos KNAI de consulta em pronto-socorro. Serviço ambulatorial. Serviço ambulatorial, exatamente. Tem KNAI de emergências médicas, sim. Tem KNAI de pequenos procedimentos cirúrgicos. Então tem vários KNAIs aí que o Gui está colocando na tela para vocês. Mas é importante entender que qual o serviço que você vai prestar, né? Porque se você vai prestar um serviço para um hospital, se ele for apenas ambulatório, é um pouco mais simples, é um sim. pouco mais fácil de resolver. Agora, se vai ter ali pequenos procedimentos cirúrgicos ou procedimentos cirúrgicos mais elaborados, aí, neste caso, talvez você precise de marcar uma consultoriazinha com a gente, porque é algo mais específico. Mas falando nesse sentido mais genérico, mais ambulatorial, né, Brunão? Como é que funciona hoje? Os KNAIs que as prefeituras, junto a comerciais, entendem como atividade de baixo risco, são essas restritas à consulta, né? Porque se a gente coloca um KNAI, sei lá, com viés ali de procedimento invasivo, procedimento cirúrgico e tal, aí a gente vai ter um problema com vigilância sanitária, com alvará de funcionamento, porque, em tese, para se elaborar um procedimento como esse, tem que ter uma estrutura física, e essa estrutura física adequada, ela tem que estar alinhada com as regras da Anvisa e tal. Então, para evitar isso, a gente coloca esses KNAIs de baixo risco, sim, né, sim. Que são restritos à consulta, e também informa no contrato social que a prestação de serviço é feita no hospital ou num terceiro, tá? E aí, dessa forma, você não vai poder ter um alvará de funcionamento, porque o espaço que a gente escolheu ali, o ambiente, o endereço, ele não é compatível com as regras da Anvisa. Então, a gente informa que a prestação de serviço é feita no cliente, no hospital, no caso. Isso pode até implicar no caso de atendimento a convênios, né? Então, se você está abrindo uma clínica sua, entenda que você vai precisar de um espaço dentro das normas ali para você ter esse alvará de funcionamento e conseguir atender até planos de saúde. Agora, se você é simplesmente o médico aqui, Gabriel Belém, eu sou médico, vou trabalhar no Sírio-Libanês, como acontece aqui, muitos dos nossos clientes médicos, né? Uhum. Vai trabalhar lá no Sírio-Libanês, então aí é outra história, vai fazer lá a consulta ambulatorial e tudo mais, até os procedimentos cirúrgicos, vai operar lá, plantão, exatamente. Aí você não tem, a sua empresa não vai ter alvará de funcionamento, mas o hospital tem, aí é outra história. Sim. E aí, falando da parte tributária, se for a empresa do Simples Nacional, está ali no anexo 5, né, do Simples Nacional, da Lei Complementar 123 de 2006, onde a tributação começa em 15,5%. Né? Então, é uma tributaçãozinha um pouco mais elevada, né? Porém, está dentro daquele rol de atividades intelectuais do legislador, né? Da Receita Federal. Então, basicamente, as atividades de anexo 5, que são atividades mais técnicas, mais intelectuais, que geralmente precisa ali de um conselho de classe, né? Então, são atividades que começam a tributação em 15,5%. A depender da proporcionalidade entre o faturamento e a folha de pagamento, ou o prolabore do sócio, pode ter o fator R. Né? E aí onde a tributação ela cai ali de 15%, sobre as nossas você vai pagar 6%, mas ele tem o INSS, num total geral dá aproximadamente 10% de carga tributária por mês. Então, existe também essa possibilidade ali. Mas aí
neste caso, eu aconselho você a bater um papo com a gente aqui também para entender se faz sentido ou não. Porque, a depender do caso, Bruno, é melhor ir para o lucro presumido. Já vai para o lucro presumido, né? A gente faz várias simulações aqui, então, para um médico que vai prestar, sei lá, serviço de plantão para o hospital. Se ele tem um faturamento de até, sei lá, 15, 20 mil reais, 25, enfim, até 20, faz sentido ele estar no Simples Nacional usando o dispositivo Fator R. Exato. Porque se ele vai para um lucro presumido, quando a gente joga elas por elas, a despesa tributária, tanto na pessoa jurídica como física, se jogar na balança, dá no mesmo. Dá no mesmo. Tá? Então é melhor o Simples Nacional, porque se você tem, por exemplo, um faturamento de 20 mil, você teria que ter um prolabore de 7 mil reais, que é os 28% do Fator R. Vamos deixar o link aqui sobre o Fator R, se você quiser entender mais. Acho que tem um vídeo aqui já. Tem um vídeo. E aí você teria que ter uma folha de pagamento, um prolabore de 7 mil reais. Beleza, a gente vai pagar muito imposto de renda sobre o prolabore. Mas se a gente joga na balança, às vezes é melhor, porque você vai ter um custo, mesmo custo, porque no lucro presumido você pagaria ali 13,33, no Simples Nacional você paga 6, mais o custo ali de imposto de renda do prolabore, dá no mesmo, mas o bom é que no Simples Nacional você vai estar coberto pela Previdência Social em 7 mil reais, no caso. Né? Então, teto, né? Então, se eu vou ter o mesmo custo, então eu vou optar por ter uma melhor cobertura. Lógico. Porque já no lucro presumido, você vai ter que fazer ali um salário mínimo. Se acontecer algum problema, um acidente, uma doença, para as mulheres, gravidez e tal, você vai estar coberto em um salário mínimo no lucro presumido, enquanto no Simples Nacional você vai ter uma cobertura aí desses 7 mil reais. Então, através de várias simulações que a gente faz aqui, né, Gabriel, a gente percebe que até 20 mil reais faz sentido o Fator R. Depois disso, realmente já começa a ficar muito pesado o lucro simples. E no lucro presumido, existem variáveis também, né? Sim, existe. Eu trouxe aqui a solução de consulta, Gabriel. Eu vou ler para vocês. É o seguinte, aqui a solução de consulta COSIT 162 de 2014 sobre a tributação para serviços hospitalares, tá? Procedimentos, né? Exato, é de 2014 isso aqui, mas teve várias discussões no Supremo e tal, e já tem um certo entendimento a respeito disso. Porque, assim, as atividades médicas, no lucro presumido, a tributação é 13,33, certo? Juntando todo. De 13 a 16 ali. 13 a 16, depende do município. A maioria dos municípios aceitam 13%. Tributam em 13,33, jogam o ISS 2%. Só que as atividades hospitalares, os serviços hospitalares, no lucro presumido, essa tributação ela cai de 13% para mais ou menos 7%, 8%, porque é tributado na base 8, que chama do lucro presumido. Então, existia uma discussão no regulatório de que os médicos que prestam serviço nos hospitais, eles, por ter uma prestação de serviço voltada à saúde, eles também gozariam desse benefício. Então, essa COSIT, ela trata justamente disso, que aí eu vou colocar aqui na tela, pedir para colocar na tela e vou ler para vocês, tá? A partir de 1º de janeiro de 2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, que essa base 8, ela diretamente diminuiu essa tributação de 13% para 7,5%, pela sistemática do lucro presumido em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises patológicas clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária, a gente vai falar sobre isso no vídeo, e atenda às normas da Anvisa. E já existe discussão de que não precisaria atender às normas da Anvisa, porque esses profissionais já prestam serviço dentro de um ambiente, no hospital, que, já está dentro que atende às normas da Anvisa. Aí, assim, existe essa discussão, por isso que é importante a gente conversar, entender como é que esse serviço, caso, né? exato, como é que está,
o contrato com esse hospital e tal, para a gente entender, para a gente fazer de uma forma bem fundamentada. Sim. Mas assim, essa COSIT, ela fala que é possível desde que atenda essas atividades. Ah, Bruno, eu vou para o hospital e eu faço só consulta clínica, consulta médica. Só ambulatório. Só consulta, né? Nem ambulatório, só okay. Consulta. Nesse caso, não. Nesse caso, seria tributado em 13,33. Também existem discussões a respeito disso. Porque a consulta, ela tem uma relação direta com a saúde do paciente. Então, e possivelmente, posteriormente, com o diagnóstico. Exatamente. É só para contextualizar, Gabriel, por que tem essa tributação menor, os hospitais na base 8 e por que as clínicas tinham na base 32, né? Porque os hospitais eles prestam esse serviço de saúde, ajuda ali na questão... Porque o governo não tem a capacidade de prestar esse serviço a todo mundo. Isso, aí ele vai e cria ali um benefício tributário para poder os hospitais prestarem um para serviço. Para incentivar empresas privadas a prestarem esse serviço. Exato. Só que esses profissionais, os médicos, eles também fazem parte disso. Então, é por isso que teve essa discussão, né? Até hoje existe essa discussão. Sem médico não tem hospital. Né? Exato. Então, por que os hospitais são tributados na base 8 e as clínicas não? E os médicos não. Né? E os médicos que prestam serviço nos hospitais não. Então, essa é a discussão das soluções de consulta que, assim, ultimamente tem sido favorável para o contribuinte. Show. Então, você médico aí que ainda está nessa indecisão. Ainda tem um outro detalhe, né? Se ele quiser prestar esse serviço como pessoa física. Aí entra em rendimentos tributáveis de imposto de renda. Esse hospital, provavelmente, ele vai querer reter esses impostos, porque você é um prestador de serviço autônomo. Então, ele é, por lei, ele é obrigado a reter o ISS e o INSS, dependendo do valor, até o imposto de renda da pessoa física. Então, a tributação é muito alta, a não ser que tu presta um serviço que não possa ultrapassar o teto de isenção do imposto de renda. 2 salários mínimos. 2 salários por mês, basicamente, uns 28 mil. Não dá, né? Não estudou 6 anos para estar ganhando 28 mil. E assim, médico com certeza tira muito mais que 2 salários mínimos no mês. Então, como pessoa física, arredondando valores, você estaria, médico, perdendo aí cerca de 30% do valor. Sim. Né? Então, de 20 mil reais por mês que você fatura, 6 mil, isso, você de perde imposto de renda. Imposto, né? Então, assim, como pessoa física, de cara, eu já te digo que, cara, não adianta muito. Já cai uns 40% já. Exatamente. Como pessoa jurídica, né? Aí teríamos que analisar, o Simples Nacional até os 20 mil por mês faz sentido um Simples Nacional, né? Agora, se você já é um médico mais conceituado, que faz ali já valores mais expressivos, 50 mil, 100 mil mês, a depender da atividade também, de repente faz sentido abrir uma empresa só para consultas, uma outra empresa só para procedimentos, né? Em hospitais e tudo mais, e ir variando e fazendo esse planejamento de forma mais cuidadosa para que, obviamente, você esteja dentro da lei, pagando o menor alíquota de imposto possível e não tenha nenhum problema com a Receita Federal, né? Exato. Algo mais, Brunão? Não, é isso aí. É isso. Então, você médico aí que está nesse momento se decidindo, abro empresa, não abro, presta serviço como pessoa física, como PJ, ou entra em uma associação dos médicos, que também tem, né? Sim. As associações de médicos. Cara, bate um papo aqui com a gente, entra no link aqui na descrição, marca uma consultoriazinha comigo, com o Brunão. Vai ser um prazer conversar contigo, fazer esse seu planejamento tributário certinho aí, para que você não pague imposto a mais de forma desnecessária. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com todo mundo aí. Um forte abraço e até a próxima. Falou! Você aí, médico, que se formou em medicina. Legal.